Jovem, você que vai completar 18 anos, o mundo militar é muito sedutor, principalmente para os meninos. Mas antes de se tornar um soldado invernal, você deveria ler Homens em Guerra, do escritor húngaro Andreas László. O livro é provavelmente a mais poderosa denúncia da guerra que já foi feita na literatura. E por isso, quando foi lançada a sua primeira versão em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, ele foi proibido de circular na Alemanha, no Império Austro-Húngaro, na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Num caso raro, as forças armadas dos países em guerra se uniram contra um único homem, cuja sua única arma era apenas palavras em um livro de literatura. Homens em Guerra atemorizou os políticos porque, em vez de mostrar a guerra como palco da demonstração de honra, de heroísmo e de coragem, ele retrata os combatentes como criaturas alienadas, amedrontadas e animalizadas. László sabia do que estava falando, pois ele viu de perto o sofrimento dos soldados nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ele nasceu em 1876, em Budapeste, no Império Austro-Húngaro. Após terminar os estudos básicos, serviu ao exército por 1 ano e depois estudou Química e Filosofia na Universidade de Berlim. Quando iniciou a guerra, ele, como primeiro-tenente, lutou contra os italianos no fronte. Contudo, ele teve uma crise de pânico e foi dispensado. O gatilho dessa crise foi descrito da seguinte forma pelo escritor francês Romain Rolland. Ele teve um violento ataque de nervos. Ele viu 2 bois e 3 pessoas serem despedaçados por uma bomba. Na hora, não teve nada, mas 2 dias depois, quando estava à mesa e lhe serviram um pedaço de carne sangrando, ele começou a gritar, vomitou, foi tomado por convulsões. Durante 6 meses, todo o seu corpo tremia e ele recusava qualquer comida. Foi preciso alimentá-lo pelo intestino. Após 8 meses em recuperação, foi viver em Davos, na Suíça, em 1916. Foi lá que ele escreveu os 6 contos que constituem o seu livro. Walter Benjamin, em O Narrador, afirma que os soldados voltaram mudos da Primeira Guerra, pois não tinham nenhuma experiência para contar. Ainda bem que László não ficou em silêncio e usou a literatura como um potente megafone para contar ao mundo o que ele e muitos outros jovens viveram no fronte. Ele se tornou, nas palavras de Stefan Zweig, um mensageiro da amargura e da raiva sagrada. O primeiro dos contos tem o título de A Partida, ambientado numa pequena e idílica cidade austríaca, onde foi montado um hospital para atender os soldados feridos nas batalhas, que se desenrolavam a cerca de 50 quilômetros de distância. Apesar da proximidade do fronte, a vida no lugarejo era tranquila. Crianças brincavam nos parques, mulheres conversavam nas portas das lojas e um grupo formado por 4 soldados que se recuperavam dos ferimentos e 2 mulheres conversavam alegremente. Na verdade, apenas os 3 homens e as 2 mulheres conversavam. O quarto, um tenente de reserva calvo, estava sentado sozinho em um banco, perdido em seus pensamentos. Ele havia chegado ao hospital há 1 semana por causa de uma crise nervosa que tivera durante a batalha. O horror ainda morava em seus olhos. A linda mulher loira que estava no grupo era sua esposa e viera ao hospital para reencontrar o marido. Mas, para sua tristeza, ele se mostrava indiferente aos seus carinhos. Após as mulheres terem se retirado, um dos presentes cumprimentou o tenente dizendo que ele tinha uma mulher garbosa. Ele respondeu cheio de ódio. Ela é uma mulher cínica. Todas são cínicas. A raiva do tenente era por as mulheres terem estado alegres durante a partida, orgulhosas e excitadas por seus homens participarem da aventura bélica. Risonhamente abriram mão de seus filhos e seus maridos. Na visão dele, os homens vão para a guerra para se tornar heróis para as mulheres. O tenente indignado disse: nenhum general poderia ter feito nada se as mulheres não tivessem nos deixado enfiar dentro dos trens, se tivessem gritado que não olhariam mais para nós caso nós tornássemos assassinos. Ninguém teria partido se elas tivessem jurado que não se deitaria com um homem que estourou crânios, atirou em gente, apunhalou gente. A guerra é coisa de homem,
mas ao menos em relação à Primeira Guerra, as mulheres foram cúmplices. Veja essa foto de 1914 das mulheres despedindo dos soldados alemães que partiam para a guerra. Desde o final das guerras napoleônicas, a Europa não enfrentava uma guerra de grandes proporções. As pessoas estavam com saudades do heroísmo militar. O romantismo instigava atos de bravura e heroísmo, enquanto o nacionalismo instigava a morrer pela pátria. É esse clima de empolgação que Láticos critica nesse conto. O tenente relata que, quando o pobre soldado Jill entrou no trem rumo às batalhas, sua mulher, com quem havia casado há apenas 2 meses, jogou rosas para ele. No fronte, Jill mostrava ao tenente uma foto que havia recebido da esposa, quando um tiro de canhão foi lançado a uns 200 metros de onde estavam. Por causa da distância segura, eles nem se preocuparam. Mas, disse o tenente, de repente vejo uma coisa preta sair voando e o Jill tombou com a fotografia da mulher na mão. E uma bota e uma perna aparecem metida na sua cabeça. Uma bota com a perna de um soldado do trem de suprimentos que o canhão tinha estraçalhado muito longe de nós. A espora da bota entrou com tanta força na cabeça do soldado que foi preciso 4 homens para arrancá-la. Junto saiu um pedaço do cérebro do pobre Jill. Esse foi o motivo do ataque de pânico do tenente. Esse foi o motivo do seu ódio às mulheres que permitiram que tais horrores acontecessem. Um poeta escreveu um epitáfio para os soldados mortos na Primeira Guerra. Se alguém perguntar por que morremos, diga-lhe porque nossos pais mentiram. Para Lático, o epitáfio seria um pouco diferente. Se alguém perguntar por que morremos, diga-lhes porque nossas mulheres deixaram. O segundo conto é o Batismo de Fogo. Muitos jovens acham, até porque assistiram a muitos filmes de Hollywood, que matar na guerra é uma tarefa fácil. Basta apertar o gatilho do fuzil e... De fato, a tecnologia facilita, mas mesmo assim, nem todos conseguem matar outro ser humano. David Grossman, autor do livro Matar, relata que apenas uma parcela ínfima de soldados mata os outros com facilidade. O conto de Lático retrata esses 2 tipos de homens. Aqueles, como o capitão Marschner, para quem a guerra dilacera a alma, e outros, como o tenente Wexler, um jovem de 20 anos, louco para mostrar sua bravura em combate. Wexler era um homem frio. Comprara com seus próprios recursos uma mira especial para apagar as velhinhas do máximo de inimigos possível. O capitão Rudolf Marschner era um homem bondoso que não matava nenhum coelho, mas que agora teria que conduzir o seu pelotão em direção ao combate. Ele estava acostumado a fazer as vontades de sobrinhos e sobrinhas, rindo bondosamente. Era incapaz de se tornar um facínora da noite para o dia que sai contente para caçar homens. O capitão não era covarde, mas ele hesitava em levar os seus homens para o inferno. Para ele, era asqueroso pedir-lhes que morressem e sacrificassem pela pátria. Homens como o tapeceiro Símio, que só queria voltar para casa e abraçar sua filhinha ruiva. Mas o capitão percebeu que não havia escapatória. Seria covardia e insensibilidade não pensar nos outros soldados que estavam em combate e aguardavam ansiosamente a chegada da tropa para serem substituídos. Para o capitão, cada minuto com que ele presenteava sua gente era roubado. Era um assassinato cometido contra os que estavam adiante. Diante disso, ele instigou seus homens a correrem em direção à trincheira, em meio aos tiros disparados pelos inimigos. No seu pelotão, 14 homens foram abatidos, inclusive o pai da menina ruiva. Ao chegar, deparou-se com um cenário infernal. Soldados mortos amontoados pelos cantos, lama, uma paisagem devastada. O comandante da tropa que eles deveriam substituir informou que ele chegara com 164 soldados, mas agora só restara 31. Destes, 11 estavam feridos. O capitão não via sentido estar naquele buraco, com cadáveres se decompondo a pouca distância. Ele se irritava com o tenente Wexler, que parecia gostar daquela situação. O capitão tomou uma decisão radical.
retirou as balas do revólver e decidiu que queria morrer feito um homem, sem ódio, sem fúria, de mãos limpas. Ele teve uma discussão com o tenente Wexler, que atirou friamente em 3 inimigos que estavam feridos e desarmados. Embora na guerra isso fosse comum, a sua consciência não podia aceitar o assassinato a sangue frio. Então, o capitão resolveu abdicar-se e entregar o comando ao tenente. Ele não queria participar mais daquilo. Quando foi comunicar-lhe a sua decisão, uma explosão de uma granada o soterrou com escombros. Antes de morrer, ele viu o tenente segurando as entranhas feridas, pálido, triste, de olhos assustados. Finalmente o tenente estava sofrendo. Finalmente estava sendo humano. O capitão morreu com um sorriso satisfeito, quase feliz. Um dos mitos bem difundidos é que o campo de batalha é democrático e a morte mata a todos, do simples soldado ao poderoso general, indistintamente. A crítica aos privilégios dos poderosos é o tema do conto O Vencedor. O título em questão é uma referência a um general conhecido pelo cognome de O Vitorioso, o qual, instalado numa cidade a uma distância segura do fronte, comandava os negócios da guerra. Por isso acumulou um grande poder. Cair em sua graça significava mercadorias e riquezas, ou condecorações ou promoções. Sua desgraça, falta de perspectiva ou uma caminhada à morte certa. Inebriado por esse poder, o vitorioso amava a guerra. Em uma das suas reflexões, ele deixou isso bem evidente. Um civil não conseguia compreender que um general só comanda de verdade na guerra e que durante os tempos de paz não passa de um tipo de professor severo de colarinho dourado. Durante uma tempestade, os soldados do fronte fizeram uma breve pausa nos combates. O general, ao não ouvir os distantes sons da artilharia, teve um sobressalto. Mas logo os tiros recomeçaram e os olhos do general brilharam. Graças a Deus, ainda havia guerra. O quarto conto chama-se O Companheiro, um diário, mas poderia ser chamado de loucura lúcida. Um tenente perde a sanidade mental ao presenciar as atrocidades no campo de batalha, como ver a metade do rosto de um soldado arrancado por um gancho usado para pescar os cadáveres dos mortos. A descrição é horripilante. Boca e nariz estavam separados. Pareciam tomar conta da face direita, que não era mais uma face. Um pedaço de carne vermelho-azulada se inflava ali, recoberto por uma pele clara e brilhante, esticada quase até o ponto de rasgar. Do hospital onde estava internado, o tenente escrevia suas memórias e lançava as folhas nas ruas, na esperança de trazer lucidez ao mundo. Para ele, loucos são os que leem as notícias de vitória com os olhos radiantes. Louco é quem consegue dormir sabendo que um soldado está se arrastando feito um inseto com as tripas nas mãos. Loucos são aqueles que pronunciam a palavra fronte sem odiar essa máquina de produzir aleijados e cadáveres. Loucos são os que não veem a morte espelhada nos olhos dos soldados que conseguem voltar para casa. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. A frase do belo hino nacional brasileiro é um estímulo ao heroísmo e ao auto-sacrifício. O patriotismo é o combustível das guerras modernas, e os símbolos nacionais, nesse sentido, são, para usar as palavras de Walter Benjamin, monumentos de cultura e também monumentos de catástrofe. A Marcha Hakout, essa que serve de música a esse vídeo, é uma bela canção criada no século XVIII, que servia como hino não oficial da Hungria. Muitos jovens a cantaram entusiasmadamente antes de serem engolidos pelas trincheiras. O conto A Morte de um Herói critica esse lado macabro dos símbolos nacionais. O tenente Otto Kadar estava no hospital de campanha com o rosto dilacerado por uma granada que explodiu quando ele estava justamente ouvindo no gramofone a marcha Hakout. Parecendo alucinado, o tenente gritava o tempo inteiro: "Gramofone! Só gramofone!" Na verdade, o tenente teve uma epifania e passou a ver a marcha Hakout tocada no gramofone como uma espécie de lavagem cerebral.
Em meio aos seus delírios, ele imaginou que os soldados que se alistavam para a guerra tinham a sua cabeça retirada e em seu lugar era colocado um disco de vinil preto, que não conseguia fazer outra coisa senão guinchar a marcha rápida. Nas batalhas, os soldados só recebiam a sua cabeça de volta quando estavam morrendo. Esse era o grande segredo da guerra. Ouvindo o som do hino na sua própria cabeça, Cathar percebeu que ele precisava desligar o disco. Enfiou as mãos nos ferimentos da cabeça até provocar a sua própria morte. Ironicamente, para seus companheiros de quarto, ele morreu como um herói, um húngaro autêntico com a marcha Rakut nos lábios. A Volta para Casa é um título do último conto de Homens em Guerra. Esse poderia ser o momento feliz de uma história trágica, quando os soldados retornam para o conforto do lar e para os que amam. Poderia, mas não foi para o soldado Johann Bogdan. Antes da guerra, ele vivia numa pequena aldeia húngara, trabalhando orgulhosamente como cocheiro do senhor local. Era bonito, o mais bonito do lugar, o que facilitou conquistar Martia, a garota desejada por todos que agora era sua noiva. Esse embrião de uma bela família foi interrompido pela guerra. Lá, Bogdan fizeram o que se esperavam dele e mataram o inimigo de diferentes formas, esganando, golpeando com a coronha, espetando com a baioneta e até pisoteando com as botas. Parou de matar quando seu rosto foi desfigurado por uma explosão de granada. 17 dolorosas operações depois, estava pronto para voltar para casa. O problema é que no lugar do rosto bonito, via-se algo repugnante. A boca repuxada, todo o lado esquerdo do rosto inchado, de tão vermelho parecia carne viva. No lugar do osso malar, um buraco comprido, tão fundo que um dedo sumia lá dentro. Com muito receio de se tornar uma pessoa estigmatizada, Bogdan resolve voltar para reencontrar a noiva. Lá descobre que ela estava envolvida com o seu antigo patrão. Quando ele a encontra, ela foge apavorada, com repulsa pela sua aparência. O patrão aparece, os dois discutem e ele o mata com uma punhalada, mas é morto em seguida pela própria noiva que lhe partiu o crânio com um golpe por trás. Além do rosto, a guerra deixara cicatrizes profundas na alma de Johann Bogdan. Fica então o convite para ler Homens em Guerra, esse livro fascinante de Andreas Latsko, em que a literatura se transforma em história e a história se transforma em literatura. O dramaturgo francês Antonin Artaud, no seu livro Teatro e seu Duplo, criou o conceito de teatro da crueldade, ou seja, um teatro em que a plateia se aproximava do palco. Fazendo uso dessa analogia, Latsko faz uma literatura da crueldade, pois seus contos aproximam o leitor do palco das batalhas da Primeira Guerra Mundial, quebrando a barreira entre realidade e ficção. O próprio autor informou que recebeu cartas de pessoas que diziam que haviam ficado 2 noites sem dormir por causa do livro. Para mim, o livro teve um efeito explosivo nas minhas convicções. E você, já leu Homens em Guerra? Ou ficou curioso para ler? Coloque aí sua opinião nos comentários. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.